para os montes, de onde me virá o socorro. As desilusões da vida, as situações vividas me fazem chorar, mas a tua voz vem trazer conforto ao meu coração, e o teu amor, Senhor, diferença faz em mim. Olho para os céus, como posso entender tua grandeza? Teu poder imenso, teu amor perfeito me fazem chorar. Muitas lágrimas de amor, Senhor, os meus olhos vão jorrar. Lindos versos de louvor a ti, os meus lábios vão brotar. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. As desilusões da vida, as situações vividas me fazem chorar, mas a tua voz vem trazer conforto ao meu coração, e o teu amor, Senhor, diferença faz em mim. Olho para os céus, como posso entender tua grandeza? Teu poder imenso, teu amor perfeito me fazem chorar. Muitas lágrimas de amor, Senhor, os meus olhos vão jorrar. Lindos versos de louvor a ti, os meus lábios vão brotar. Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Mais uma alvorada no altar. Louvado seja o nome do Senhor, porque as misericórdias dele se renovaram sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Traga à memória o que te pode dar esperança.
E a esperança vem também ao refletir na palavra do Senhor. Nesse tempo que vamos separar agora de refletirmos, vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração está disposto a ouvir a Tua voz. Como Samuel, o profeta Samuel disse certa vez, fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Fala conosco nesse tempo que vamos estar juntos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você sabia que Deus não abençoa pessoas autossuficientes? Ele abençoa pessoas que dependem dEle e se rendem somente a Ele. Pessoas que são totalmente dEle. Para viver uma vida plena, você deve viver pelo poder de Deus. E para viver pelo poder e no poder de Deus, você precisa depender dEle. Essa é a palavra de hoje. É a palavra depender. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20 diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Deus quer usar você, mas Ele insiste que você viva pelo poder dEle, ou seja, dependendo totalmente dEle, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória por todas as gerações e para todos sempre. Ou seja, Deus é que tem o poder de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que está nele. Então, por isso e por essa forma, ou dessa forma, eu e você precisamos depender dEle para que a gente tenha uma vida de poder, uma vida de influência, uma vida que faça diferença. Por meio do poder de Deus, Ele pode fazer muito mais em você e através de você do que você pode imaginar. Mas pastor, como é que eu obtenho o poder de Deus na minha vida? Eu quero falar para você de 3 formas que eu e você podemos fazer, ou atitudes que devemos tomar para que a gente obtenha o poder de Deus. E a primeira delas é: você obtém o poder de Deus orando, tendo uma vida de oração. Você não tem nenhum poder em sua vida. Se você, aliás, não tem nenhum poder de Deus em sua vida, provavelmente isso significa que você não está orando. Oração e poder caminham juntas. Há uma frase muito conhecida que diz assim: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Como está a sua vida de oração? Você tem separado diariamente um horário para falar com o Senhor? Um horário para buscar a face do Senhor? Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? É orar ou outra coisa? Quando você acorda pela manhã, você tem um tempo de oração e de leitura na palavra do Senhor? Se você espera que Deus use você, e se você espera sentir o poder de Deus e que Deus use você poderosamente, você precisa estar orando, buscando a face do Senhor em oração. Você precisa ter um tempo diário com Deus em oração. Todos os personagens bíblicos que eu conheço, heróis da fé, tinham uma vida de oração, buscavam o Senhor em oração. O próprio Senhor Jesus, nosso maior exemplo, todas as vezes que ele tinha questões difíceis para resolver, ele buscava ao Senhor, às vezes de madrugada, às vezes cansado, às vezes sofrendo. Mesmo assim, ele buscava a face do Senhor. Por isso que quando ele pregava com autoridade, diferente dos fariseus. Quando a igreja orava em Atos, o chão tremia, porque o poder de Deus agia numa igreja que buscava a face do Senhor. A Bíblia diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o poder vem do Espírito, vem de Deus, mas só vem sobre aqueles que oram. Você tem orado? Se você quer ver a ação do poder de Deus na sua vida, você precisa orar. Uma outra coisa, uma outra maneira de buscar o poder de Deus é: você obtém o poder de Deus ao correr riscos
para obedecer a Deus. Você obtém o poder de Deus através de momentos em que sua fé é provada, quando você corre o risco de fazer o que Deus diz para você fazer, mesmo quando é difícil, mesmo quando é impopular, mesmo quando você vai levar prejuízo, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando ninguém mais está fazendo. Se você obedecer a Deus, correndo esse risco, Deus derramará sobre a sua vida do poder dele e você vai ter uma vida exponencial, uma vida que vai fazer diferença. Se você quer ver a bênção de Deus na sua vida, se você quer que a sua vida presencie na sua vida o poder de Deus, se você quer ser usado pelo Senhor com poder, você precisa correr riscos ao obedecê-lo. Existe uma frase conhecida que diz assim: o melhor fruto está na ponta do galho, mas para chegar até lá, o galho vai balançar. E poucos conseguem pegar o melhor fruto, porque poucos correm o risco de subir no galho e assumir esse risco. Então, meu irmão, se você quer obter o poder do Senhor, você tem que ter uma vida de oração. E segundo, você precisa correr o risco ao obedecer ao Senhor. Seguir em frente, apesar do medo, mas com muita fé. O que Deus pediu para você fazer, que é difícil ou impopular, e por isso você ainda não fez? O que é que Deus pediu para você, mas você ainda não fez, porque você tem medo de ser zombado, ridicularizado, ou ser isolado do seu grupo de amigos? Pense a respeito. É hora de obedecer a Deus. Tem uma canção infantil que diz assim: obedecer é mais que importante, é prova de amor. É dessa forma que nós agimos e dessa forma nós dependemos de Deus, sempre em dependência do Senhor. Existe um texto que está lá na carta de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10, diz assim: Deus dizendo para Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, Paulo dizendo agora, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo então está dizendo que ele obedece a Deus e corre os riscos, e correria os riscos que forem necessários para estar diante do Senhor e para ser obediente e totalmente dependente da ação e da graça de Deus. Então, meu irmão, se você quer obter o poder de Deus, você precisa ter uma vida de oração. Se você quer obter o poder de Deus, você precisa correr riscos para obedecer à vontade do Senhor. E a terceira e última, se você quer obter o poder de Deus, você não pode desistir. Você obtém o poder de Deus ao não desistir. Para que Deus aumente a sua fé, Ele vai testar a sua fé. O apóstolo Paulo teve vários momentos em que sua fé foi testada. Lá em Romanos capítulo 5, versos 3 a 5 está escrito: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus testa muitas vezes a nossa fé para aprová-la e para que Ele derrame o seu poder sobre nós. Por isso precisamos estar sempre dependentes do Senhor. Essa é a palavra, depender de Deus. Os autossuficientes Deus não usa. Deus usa aqueles que sabem que a sua suficiência está em Deus. Quando você está passando por dificuldades, atrasos, desespero, desânimo, medo, provações, Deus está ensinando você a confiar nele totalmente, a depender dele totalmente. E a palavra que eu tenho a você é: aguente firme. Deus vai te abençoar. Não desista, não desanime, não queira parar, mas siga em frente, olhando para o Senhor, tendo uma vida de oração, correndo riscos para obedecer ao Senhor e
também não desistindo na jornada. Muitos no meio do caminho, quando as coisas começam a apertar, desistem e eles perdem a bênção. É hora de persistir, de seguir em frente, independente dos problemas, sempre dependendo do Senhor. Comece a viver uma vida no poder de Deus, entregando totalmente a sua vida a Ele, dependendo dEle completamente. Meu irmão, minha irmã, como é que está a sua vida de oração? Você tem orado? Separe um tempo diário para orar e buscar a face do Senhor. Você tem obedecido ao que Deus tem mandado você fazer? Como é que você quer ver a ação do Senhor na sua vida, se nem as coisas mais simples que Deus tem pedido para você fazer, você não faz? É preciso obedecer e correr os riscos, exercitar a sua fé. Você tem desanimado facilmente? Como é que você lida com as adversidades, com as crises, com as lutas, com as perseguições, com as zombarias, com os desprezos por causa da sua fé? É preciso seguir em frente, não desistir, deixar que a sua fé seja provada e aprovada. Deus abençoe sua vida, continue sempre dependendo de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que Deus abençoe sua vida, continue tendo uma vida de oração, continue sempre obedecendo ao Senhor e continue sempre seguindo em frente, sem desistir, sem desanimar. Dizem que no colégio a gente aprende o ABCD, mas na vida com Deus a gente aprende o obedecer. Ou seja, siga em frente, dependa de Deus. A nossa suficiência, a nossa força está em Deus. Quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos falar como o rei Josafá: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para Ti. Dependa do Senhor em tudo e em todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Siga em frente, em nome de Jesus. Olho para os céus, como posso entender tua grandeza? Teu poder imenso, teu amor perfeito me fazem chorar. Muitas lágrimas de amor, Senhor, os meus olhos vão jorrar. Lindos versos de louvor a Ti, os meus lábios vão brotar.